O segredo por trás do tolo do livro de Provérbios. O livro de Provérbios claramente faz uma comparação entre o tolo e o sábio. Porém, nesse livro há diferentes palavras em hebraico que descrevem vários tipos de tolo, desde a criança imatura, passando pelo rebelde sem limites, por aquele tomado pela ira e até o louco que quer viver sem Deus. Salomão nos diz para fugir das pessoas que ele qualifica como tolos. Agora, quem é essa pessoa? Quando você ouve esse termo, algumas coisas podem vir à sua mente. No entanto, a visão bíblica desse indivíduo pode ser bastante diferente do que imaginamos. Conforme o livro de Provérbios, esse tolo é alguém que, uma vez que se junta a um novo grupo de pessoas, imediatamente causa discórdia entre os membros do grupo. A contenda sempre que esse personagem aparece. Consequentemente, os jovens são advertidos a ficar longe. Esse também é o conselho que Paulo deu a Tito em relação às pessoas que geram conflitos. Outro detalhe é que quando você ouve a palavra tolo, não significa necessariamente estúpido. Essa pessoa pode ser um advogado, um juiz, um professor ou qualquer outro profissional. Existem 3 categorias dessas pessoas. O tolo descrito em Provérbios é teimoso e cabeça dura, porque tem visão curta. Ele rejeita o conhecimento dos outros e principalmente o conhecimento de Deus. No versículo abaixo, vemos também que há diferentes níveis de tolo. Temos os ingênuos, que não têm muita sabedoria, os zombadores, que debocham da sabedoria, e os que detestam a sabedoria. Até quando, ó tolos, vocês amarão a tolice? E vocês, zombadores, desejarão a zombaria? E vocês, loucos, odiarão o conhecimento? Provérbios 1, verso 22. Precisamos entender que a definição de tolo no livro de Provérbios está longe da definição que temos atualmente. Se eu falar para você que determinada pessoa é tola, com certeza você pensará em alguém ingênuo ou estúpido, com pouca sabedoria, uma pessoa muito simples e pode ser até inofensiva. Esta, no entanto, não é a definição do livro de Provérbios. A tolice, portanto, tem níveis que levam a uma cegueira espiritual progressiva. A jornada do tolo começa ainda na infância e se desenvolve durante a vida, por meio de um coração que despreza a sabedoria e o conhecimento de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, verso 7. Sejamos práticos. Como podemos lidar com os tolos que surgem em nossas vidas? Um estudo das palavras relacionadas a tolo em Provérbios pode nos ajudar a lidar com o tolo. Por exemplo, quando o texto se refere à palavra tolo, ignorante ou nécio, Provérbios nos dá o seguinte conselho: não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Provérbio 26, verso 4 e 5. O interessante deste texto é que ele parece se contradizer. Eu respondo ao tolo ou não respondo? Salomão faz um jogo de palavras onde ele dá 2 alternativas. Na primeira, você não responde com a mesma malícia e insensatez para não se fazer tolo como ele, ou seja, você não entra na onda do sujeito. Porém, se for responder, vale a segunda opção. Você deve responder de uma forma que fique claro que o que ele está dizendo é insensato. Assim, ele não pensará que está sendo sábio ou que está te enrolando e perceberá que está dizendo tolices. Assim, há situações que precisam de nosso silêncio e outras de nossa confrontação. Para decidir como agir, é necessário um estudo mais profundo, não só do livro de Provérbios, mas de toda a Bíblia. Isso vai nos preparar para sermos sábios em frente aos tolos. Com um estudo dedicado, o Espírito nos recordará das palavras de sabedoria de Deus que estão em nossos corações. Em cada situação, ele dará o escape e colocará a palavra certa na nossa boca. Porém, saber lidar com os tolos ainda não ajuda a saber identificar quem é o tolo que o texto se refere no livro de Provérbios. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita repreensão.
O jovem pode ter até saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Eclesiastes 4, 13 a 16. Salomão concluiu que esse tolo, na verdade, era ele mesmo. Sim, pois quem é o rei idoso e teimoso senão Salomão, que valia menos que o jovem pobre e sábio que chegou a ser rei, que no caso só pode ser Davi? Quem é o rei que não conseguiu educar seu sucessor na sabedoria que tinha? Esse tolo era Salomão, que escancarou sua tragédia pessoal em Eclesiastes, para mostrar que a sabedoria de Deus, registrada em Provérbios, foi como um espelho que ele confeccionou ao escrever o livro, mas que não o encarou para mudar sua própria sorte, como fez Davi. A tolice cegou o mais intelectual dos homens, o qual, mesmo escrevendo sobre a sabedoria de Deus, viveu uma vida fútil e tola e cheia de vaidades. Afinal, quem é esse tolo? Salomão parece ter muito conhecimento e muita proximidade com as experiências que revela no livro. Se ele chama seu aprendiz de filho meu no livro de Provérbios, ele fala como se estivesse falando a um aprendiz. Poderíamos deduzir que seu herdeiro, Roboão, seria o exemplo ideal de tolo, pois vemos a evolução de sua tolice ao não seguir os conselhos de seu pai e, finalmente, por sua vaidade, arrogância e orgulho, acabou causando a divisão da nação. Em vez de ouvir os conselhos dos sábios que estiveram a vida toda ao lado de seu pai, ele preferiu ouvir o conselho dos jovens, arrogantes, prepotentes, vaidosos e orgulhosos que cresceram com ele. Porém, a Bíblia não nos dá tantos detalhes sobre o filho tolo de Salomão. O melhor exemplo do tolo em Provérbios não está nesse livro, mas em Eclesiastes, outro livro também escrito por Salomão. Fica então a seguinte pergunta: existe esperança para os tolos? Qual o segredo do sucesso de Davi com relação à sabedoria de Deus? Sabedoria que Salomão tinha, porém não aplicou em sua própria vida. A sabedoria de Provérbios nos dá a resposta. Como é feliz o homem constante no Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios 28, verso 14. Davi tinha o temor do Senhor, por isso era sábio espiritualmente. Salomão era sábio em intelecto, mas era tolo em relação a Deus. Mas isso ele só reconheceu no final da sua vida, quando chega à seguinte conclusão: de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, até mesmo tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. O tolo não é a pessoa burra em conhecimento ou sabedoria do mundo. Não é a pessoa simples ou humilde, nem aquela que apenas deixa passar as oportunidades. Essas pessoas podem até ser consideradas tolas no contexto da vida no mundo. Porém, o tolo de Provérbios é aquele que despreza o conhecimento de Deus, que se apoia no seu próprio entendimento, que não permite ser guiado pelo Espírito Santo e que não busca a direção do Senhor quando precisa tomar decisões importantes, e ainda se deixa levar por pessoas insensatas, violentas e que não têm em suas vidas o temor do Senhor. No fim, essa conclusão serve para todos nós. Nossa sabedoria e nosso conhecimento podem ser apenas um disfarce para nosso orgulho e vaidade, para corrermos como loucos atrás do vento. Como Davi, precisamos aprender a viver uma vida simples, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo.
Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 131, versos 1 a 3. Que o Senhor nosso Deus possa nos dar um coração sábio e o entendimento que vem do Espírito Santo para podermos identificar e saber lidar com sabedoria com os tolos que aparecerão em nosso caminho. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um abraço e, se o Senhor permitir, até o próximo vídeo.